Bem-vindos ao episódio número 71 do Ações e Companhia. Eu sou o Manuel Maurício, quase sem voz. Comigo estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Como é que é? Olá. Eu hoje tenho que poupar a minha voz porque vou fazer a Masterclass na quarta-feira. Para quem ainda não se tiver inscrito, inscreva-se aqui em baixo. A Masterclass é na quarta-feira às 7. E eu estive a treinar e estive a ensaiar já na terça-feira, e nós estamos a gravar isto no domingo, e ainda hoje a minha voz não está boa. Por isso, eu vou tentar poupar a voz ao máximo e vou tentar. Na verdade, eu não trouxe tema, mas queria conversar convosco, não é mesmo? Como é que está, malta? Como é que está a ser essa semana? Como é que foi essa semana? Tudo impecável. Olha, mas tu deves ter treinado mesmo muito para ficar sem voz. Não, a cena é que eu esforço demasiado a voz e bastou-me 15 minutos e eu percebi logo que ia ficar mal da voz, porque esforcei a voz, sei lá, eu não tenho técnica de voz, não sou um grande radialista, nem performer, infelizmente. O que é que têm visto aí? Diogo, foste à praia? Por acaso não. Este ano não vou à praia. É impressionante. Ainda não fui à praia este ano. Vou aproveitar a lagoa de Idanha Nova. Quando é que vais para o boom? Amanhã. Então, para a semana, nós ainda não, quer dizer, já conversámos sobre isso mais ou menos, mas provavelmente vamos saltar aqui alguns episódios, por causa do Diogo vai estar no boom, portanto na próxima semana não vai haver episódio, e depois nós vamos estar de férias, eu e o Gonçalo. Tu vais estar de quando a quando, Gonçalo? Eu só em outubro. Ok. Estou relativamente tranquilo. Boa, eu vou estar de 7 a 19, mas eventualmente vou tentar gravar, parar em algum sítio onde possa gravar. Mas pelo menos a próxima semana e a outra a seguir não teremos então podcast, não é? A outra a seguir porquê? Porque o Diogo não pode? Sim, ainda podemos tentar ver isso no fim de semana, se calhar. Na quinta não dá, mas no fim de semana, como estamos a fazer hoje, se calhar é possível. Está bem. É pelo menos uma semaninha de férias. Os nossos ouvintes. Sim, dos nossos ouvintes. E o que é que têm visto esta semana de relevante para as vossas ações ou para outras quaisquer? Esta semana ainda nada, mas a próxima semana adivinha-se muito relevante, com muitas empresas a anunciar resultados. Google logo a segunda-feira, depois Vidrala, quarta, Logista e Banco Inter, quinta, e a linha direta na sexta. Portanto, vai ser uma semana em cheio e estou muito curioso com todas. Vou estar completamente fora dos mercados para a semana. Vai-me saber muito bem. Espetacular, principalmente em semana de resultados. Epá, não há nada que possa acontecer às minhas empresas tão grave numa semana, que não dei para esperar uma semana. Também se acontecer de grave não vais vender na notícia, portanto. Mas se calhar ainda vejo Google segunda-feira. Mas não vi assim nada por acaso esta semana. Anda tudo muito parado. Eu vi um artigo de uma entrevista ao Charlie Munger e descobri que ele investiu também num pequeno fundo australiano que ele diz que é Berkshire-like, funciona do mesmo género que a Berkshire, que é super pequenino. Diz que não faz diferença para os Mungers, mas que ele gosta ele quando vê pessoas, a vida toda dele foi sempre que ele viu pessoas que achavam que estavam no caminho certo, foi ajudar essas pessoas e ser recompensado dessa maneira. Foi interessante. E como é que ele recompensou? Desculpa. Porque entregou capital, não é? Investiu nesse fundo, não é? Está a ajudar o fundo, não é? De alguma maneira. Ok, nice. Ele disse qual era? Tu disseste Berkshire? Ele disse, Stone... Olha, eu tinha isto, até tinha aqui aberto. Stonehouse Investments. Ok. Olha, dê-me só um segundo. Consegues esperar aí? Estão-me a tocar à porta. Espera. Portanto, se calhar é interessante dar uma vista de olhos aí na Stonehouse Investments, mas acho que a empresa não tem, é privada, tem tipo investimentos em 3 a 4 empresas privadas, não estão, acho que não há nenhum investimento em nenhuma empresa pública, de capital aberto. Okay. Eu e o público estamos sempre a dar problemas em Portugal.
Aquele falso amigo. Exato. Tradução, não é? E temos tido novidades do grande Musk, não é? Agora sabemos os argumentos de parte a parte em relação a terminar o merger agreement. Isto vai ser uma paródia. Então, o que é que sabemos mais? Sabemos, então o Twitter, como seria de esperar, colocou o Elon Musk em tribunal para fazer valer o merger agreement. E apresentou todos os argumentos de porquê daquilo eu, não sendo um especialista da área, todos me parecem bastante sólidos. E depois o mais surreal foi a posição do Elon, a dizer onde é que o Twitter falhou. São exigências que não fazem assim muito sentido. Ele queria um acesso brutal a todos às contas dos Twitters e afins, das pessoas que estão no Twitter que era muito difícil que o Twitter fosse dar e que não me parece ser argumento para deixar cair, apesar de eles não terem dado toda a informação que ela me pedia. Mas vai ser giro. Vai ser giro ver. É uma novela clássica de fim de ciclo, não? Talvez? Parece uma novela clássica de buyer's remorse, não é? De arrependimento depois de compra ou depois de tentar a compra. Eu tenho uma teoria que também já ouvi muita malta a dizer, mas não sei se é válido, que é isto foi uma maneira dele vender ações da Tesla e ter uma desculpa e conseguir vender, não é? Se ele começasse a vender ações ao desbarato, aquilo provavelmente caía a pique. E assim ele tinha uma desculpa. Ele estava a vender porque ia fazer uma aquisição. Ele já tinha feito aquela pool para pagar impostos e afins, que se devia ou não vender para pagar os impostos, não é? Já tinha dado... Pronto, sim, pode ser mais uma desculpa para não ser ele o causador do ponto de inflexão da Tesla. Se calhar pagar a break-up fee custa-lhe menos do que... Não, ele não pode... Não é ele que... Não, a break-up fee só seria válida para o Twitter. Ok. Sim, o Elon não tem direito a break-up fee. Senão, claro, era relativamente fácil de resolver. O problema é que o Elon não consegue sair da merger agreement de todo. Não há break-up fee para ele. Então, olha. The merger agreement? Sim. Ok, não há break-up fee. Está bem. As break-up fees normalmente são negociadas e podem servir para os dois lados. Mas aparece como cláusula. E o Twitter, a bordo do Twitter, conseguiu colocar uma merger, uma break-up fee, caso eles conseguissem uma oferta melhor ou assim, pegavam aquilo e aceitavam a oferta superior e o Elon conseguia 2 bis sem praticamente fazer nada, mas não conseguia o Twitter. Mas o board, a seu mérito, negociou uma merger agreement muito forte para o seu lado. E não para o lado do Elon. Portanto, vamos ver. Outras novidades principais têm a ver com a taxa de inflação, não é? Tem sido mais valores, seriam os valores do mês passado, e tem sido uma aceleração que é qualquer coisa. E já está a fazer lapping com a aceleração do 2021. Portanto, E no entanto, a taxa de referência do BCE continua a menos 0,25. mas para a semana, dia 21 de julho, à partida será a primeira subida, não é? Nas taxas de juros europeias. Vamos lá ver. Porque começa a ser um bocado ridículo. Com inflações. A Espanha então teve 10% de inflação. Uau! Mas pronto, faz parte. Nós não estávamos habituados a isso e esperemos que seja transitória. Lá está, é sempre complicado. Há muitos fatores. Mas eu acredito que ainda possa ser transitório. Não podes continuar. Eu ia passar a disclaimer, mas é mais interessante do que estavas a dizer. Lá está, imagina, ainda existem, uma das coisas que se diz das últimas décadas, termos tido baixas inflações, é porque há imensas
forças, né, seculares, estratégicas, né, que são deflacionárias. Né? O envelhecimento da população, a tecnologia, né, de software, que é altamente deflacionário. Aumento da produtividade. O aumento da produtividade, o aumento da globalização, tudo isso tem sido coisas altamente deflacionárias. E a grande pressão inflacionária de agora, que é a energia, também é algo que teoricamente há de ser estrutural, independentemente de tudo, há de ser sempre estrutural, não é? Mais tarde ou mais cedo a energia acaba por ter sempre ciclos. E outro fator muito importante é a separação de poderes, ou pelo menos a independência dos bancos centrais principais do mundo, que não faz, pelo menos os principais não fazem coisas que faziam no passado, que era diretamente financiar o Estado. Portanto, sim, exatamente. A única coisa que pode fazer com que a inflação seja ligeiramente mais duradoura é que pode estar a haver uma inversão da globalização em alguns setores. Não é? Isto claramente vai acontecer entre a Rússia, não é, e o Ocidente. Acho que pelo menos a probabilidade é muito grande de haver uma desglobalização, mas também a Rússia também não é, tirando energia ou commodities, ela não produz nada assim muito importante. Agora, se isso acontecesse, por exemplo, em relação à China, ou de começar a trazer muito mais produção, por exemplo, com os semicondutores, que se fala muito, não é? De começar a fazer produção de semicondutores na Europa e nos Estados Unidos, isso já era muito mais inflacionário. Assim. Aí já a coisa já tinha uma pressãozita com uma tendência diferente. Mas à partida, lá está, estruturalmente, nós continuamos a envelhecer, continuar a não haver filhos, e eu duvido que a globalização reverta em grande escala, porque isso é uma perda de qualidade de vida depois para muita gente. Portanto, acho que isto é provisório. Sim, mas o provisório de quanto tempo? Pois, provisório pode durar uns anos, sim. Tenho uma amiga que trabalha e vive na Alemanha. Olha, estou a ficar cada vez mais sem voz. Isto não era agradável de acontecer. E ela estava a dizer que agora está um calor grande, mas que a malta, os aquecedores já estão dificílimos de comprar e só para janeiro. Portanto, a procura está obviamente aí e não há oferta. Eu lembrei-me logo, pedimos a exportar aquecedores para a Alemanha. Pois sim, mas isso é muito aquelas compras de tipo papel higiênico no início da pandemia. Não, mas é que as casas na Alemanha, e eu já vivi na Alemanha há 4 anos, são quase todas com aquecimento central a gás. É obrigatório, é obrigatório. Sim. Portanto, havendo um racionamento, faz sentido teres ali algo para te safares e ligares à eletricidade e teres algum aquecimento. Mas lá está, é algo que supostamente não se vende muito na Alemanha porque é tudo a gás. Não faz muito sentido teres um aquecimento central a gás e teres um aquecimento elétrico ao mesmo tempo. É sim, pá, eles têm que enriquecer. Também não morres com menos 5 graus, pá. Tapa-te bem e aguenta. Eu estou a lembrar de uma história curiosa de um amigo meu coreano. Mudou-se para Berlim e esqueceu-se de pagar as contas de casa. Portanto, foi cortar o gás em pleno inverno, com menos 15 graus. E a solução dele para aquecer o apartamento foi deixar o forno aberto e ligado durante a noite inteira. O forno! Mas, por acaso tinha ideia que eles não podiam cortar, que era tipo... que aquilo estava tipo quase nos impostos, tipo dos ordenados, né? Porque lá está, né? Pá, isso é um perigo de saúde pública. Sim, né? eu não sei exatamente como é que se eles podem ou não cortar e em que pessoas podem cortar, mas provavelmente o que aconteceu neste caso é que ele tinha-se acabado de mudar para a Alemanha e tinha alugado um sítio novo. Portanto, provavelmente as pessoas anteriores cancelaram o contrato e ele não deve ter feito um a tempo. Acho que foi mais isto que aconteceu. Realmente cortar em pleno inverno não parece algo que os alemães fazem. E o que se fala muito nem é deles cortarem totalmente, mas é de terem que racionar, exato. Yeah. Em vez de terem as casas a 25 graus, como têm, passam a ter a 10. É sempre melhor do que menos 15. Não? Outra coisa curiosa na Alemanha é que
tal como em Portugal, mas na Alemanha nota-se muito mais, se tiveres gás, o gás é pago à parte e é feito e pagas mensalmente uma média da estimativa para o ano. Portanto, os meses de inverno diluis ao longo do tempo. Mas com os preços a disparar, o ajuste é capaz de ser brutal. Porque depois o ajuste, depois eles veem o que tu consumo e os preços efetivos e fazem um ajuste anual no final do inverno. Este ajuste é capaz de ser muito significativo para muitas famílias. Mas isto tem aqui mudanças. Eu, por acaso, é uma área que eu gostava de estar a estudar mais, e mais por curiosidade até do que investimento, e ainda não percebi muito bem o que é que está a passar, porque não é só... Eu acho que não é só a parte energética. A Alemanha e a Europa por acaso acho que conseguiu, mas a Alemanha pela primeira vez em 22 anos teve um déficit comercial, não? Costuma ter sempre excedentes, aliás a Europa é sempre excedentária, e teve déficit. E eu acho que isso está muito ligado também à perda de poder de compra do euro. Nós termos rapidamente... o euro este ano perdeu 20% de valor. E acho que uma das forças que o euro sempre teve foi exatamente esta, é que nós vendemos mais, a União Europeia vende mais coisas do que aquelas que compra, não é? E portanto, ao vender mais do que compras, tu acabas por ficar com dinheiro e as outras pessoas ficam com bens e depois compras ativos no exterior. E isso tem sido uma força muito grande para o euro. Ao contrário dos Estados Unidos, que têm déficits comerciais desde, sei lá, acho que há 40 anos, pelo menos. Mas houve dois fatores muito importantes, não é? O aumento dos preços energéticos, que a Alemanha importa, e depois a dificuldade em conseguir algumas partes para muita da indústria, nomeadamente os chips para os automóveis, também outras peças para os automóveis que vinham muito da Ucrânia, lá está. Portanto, houve toda uma envolvente, quase uma tempestade perfeita que fez com que levasse esse tal déficit pela primeira vez que tiveram. E isso preocupa-me muito, porque há aquela história, o Warren uma vez contou uma história daquelas civilizações nas ilhas, e um produz em excesso e vende ao outro e vai comprando partes do terreno. E a verdade é que se nós formos olhar para o mundo, havia dois grandes países que eram altamente sedentários desde sempre, nas últimas décadas, há 30 ou 40 anos, um deles é a Alemanha e o outro é a China. E a longo prazo, não é? Quem é sedentário é que vai começando a tomar conta disto tudo. Por isso é que vemos, por exemplo, no caso dos chineses, os investimentos chineses pelo mundo todo, a comprar EDPs e BCPs e tudo o que houver, os gajos vão comprando, porque eles produzem a mais, acumulam dinheiro e compram. E vão comprando. Enquanto o resto do mundo honrar os seus compromissos. Pois, exato. É pá, sim, mas teriam que honrar, senão começas a ficar cada vez mais... Depois é uma questão de dependência, não é? Se as economias estão muito dependentes, se tu quebras de um lado, depois quebras do outro e é mau para todos. Mas o que tem-se feito muito nos países que acabam por não honrar, por não conseguirem, não é? Que são intervencionados pelo FMI, é que há de facto um perdão efetivo pelo menos da dívida soberana desses países. Ok, sim. Aqui eu estava a falar mais de ativos, não dívida, mas sim, mas também são os países que têm mais dívida, compram mais dívida estrangeira. E tem sido assim um bocado que tem salvaguardado, na verdade, a União Europeia e a China. E os Estados Unidos é um caso à parte, porque pode ter déficits à vontade, porque como é a moeda de refúgio, não é? Eles conseguem ter déficits enormes durante décadas e o dólar continuar a não perder terreno, não é? Que é uma coisa que seria impensável noutros países. Se o euro tivesse déficits, e mesmo assim o euro já é a segunda moeda, não? Se o euro tivesse déficits constantes, provavelmente o euro estava sempre a ser desvalorizado. E esta inversão de tendência pode vir a ser muito, muito mais gravosa para a Europa do que qualquer outra coisa, na minha opinião, em termos monetários. Mas vamos ver. Eu acho que estamos a fazer uma análise que me parece muito point in time, de acordo com as coisas que estão acontecendo neste momento, e que provavelmente com algum distanciamento do que está a acontecer agora teremos outra perspectiva, porque eu acho que foi, como eu estava a dizer há pouco, uma tempestade perfeita que fez com que a Alemanha tivesse esse déficit, ou talvez
daqui a uns anos a situação não se mantenha assim. Passamos ao disclaimer? Isso, Vai lá, obrigado. vamos lá, o grande disclaimer. Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. E então, estamos de volta. Eu acho que desta vez sou o único que trouxe tema, não foi? Portanto, o meu tema... Pronto, mas não há problema nenhum. Eu mesmo que tivesse tema, acho que a minha masterclass de quarta-feira está em risco. Por isso, eu vou-me manter aqui caladinho. Vocês estão a fazer um excelente trabalho. Bom, então vá, estás à vontade. Se quiseres falar por gestos, também... Então vá, eu passo já ao meu tema e eu venho falar sobre algo que me parece que está na cabeça de todos nos dias de hoje, que é basicamente com o ambiente atual em que vivemos, em que se espera, lá está, as subidas significativas das taxas de juros, possivelmente uma recessão, houve o aparente rebentar da bolha das ações de grande crescimento e é frequente ouvirmos comentários a dizer que estas ações estão baratas porque iram 80%, 90% e até que é praticamente impossível perder dinheiro ao comprar outras ações também que iram bastante, mas que estão a PER 2 e cria-se aqui dois grupos, não é? O grupo que vai atrás dos anjos, os chamados anjos caídos, as fallen angels, as ações de grande crescimento que caíram, ou o grupo que vai atrás das pechinchas, daquelas ações que estão perto de duas vezes e que são teoricamente de pior qualidade, não têm grande crescimento, mas que estão baratíssimas. E eu aproveito aqui um artigo, se é que podemos chamar assim, um apanhado do Value and Opportunity. Ele costuma fazer um apanhado sobre o que se passa ao longo do tempo, quando ele faz o apanhado semestral da sua performance. E pronto, começando então pelos Fallen Angels, e estas ações com alto crescimento caíram bastante. É frequente nestas alturas mencionar que, tendo comprado a Apple, Amazon, Microsoft, depois do crash das .com, teríamos feito múltiplos do nosso investimento inicial para 100, 1000 vezes. No entanto, a grande dificuldade, como é óbvio, é identificar quais os Fallen Angels que vão subir novamente. E mais importante, ter paciência para esperar estes longos anos. E ele faz um exercício que me pareceu interessante. Ele olha para o NEMEX 50, basicamente o análogo alemão ao Nasdaq, em 1999, e das 50% das 50 empresas que estavam no índice, 5 destes anjos caídos voaram novamente para céus mais altos, e destas demoraram cerca de 10 a 15 anos a recuperar os valores que tinham antes. Portanto, mesmo aqueles que recuperaram demoraram um imenso tempo, e alguma destas vencedoras chegaram até a perder 98% do seu valor. E tiveram, obviamente, grandes perdas e tiveram crescimentos negativos durante alguns anos. Portanto, ele acaba por dizer que é necessário ter tomates de aço. Eu acrescentaria também que poderia ser necessário ter ovários de aço, caso houvesse investidoras femininas. De lições a tirar aqui, basicamente, a base rate nestes investimentos de Fallen Angels, para ser bem sucedido, são pequenas, não é? Porque muito destes anjos caídos acabam por simplesmente desaparecer. E mesmo quando a seleção é boa, imaginemos que tivéssemos escolhido alguns dos 5 destes 50, a viagem é dolorosa, e conseguir comprar com um bom timing é igualmente difícil, e entrar demasiado cedo é muitas vezes doloroso e leva a largos anos de espera. É preciso paciência,
Raramente acontece uma performance como a que vimos durante 2020, uma performance em uma recuperação em forma de V. Mais frequente é uma performance em forma de U bem longo, mesmo quando acertamos nas ações. Eu acrescentaria que provavelmente nesta situação, embora ele não mencione, um basket approach faz sentido. E claramente, olhando para o Nasdaq, isto fez sentido historicamente. A mim parece-me que as empresas neste momento têm melhor qualidade do que as empresas tecnológicas das .com, em termos gerais. Portanto, provavelmente uma performance basket fará sentido. Não é muito a minha maneira de investir, mas fará sentido. Diogo, algo a comentar aqui em relação aos anjos caídos? É assim, em relação à bolha das .com e das Nasdaq neste momento, eu acho que, na verdade, são épocas completamente diferentes. Eu acho que as empresas hoje em dia, a maior parte das empresas tecnológicas, têm negócios a sério, não é? E na altura havia muitas empresas que não tinham negócio. Aquilo era banha da cobra, a maior parte delas. E agora há muitas empresas, só de SaaS, tipo Okta, Twilio, Elastic, etc., que são empresas com grandes negócios, com grandes clientes, com um crescimento muito grande, e que eu diria que não se deve comparar uma coisa com outra, porque eu não faço ideia se elas vão estar a valer muito mais daqui a 10 anos do que agora, mas eu também acho que não é fácil para muitas destas empresas vê-las a desaparecer nos próximos anos. Porque lá está, porque mesmo que não cresçam, mesmo que as coisas corram mal, têm negócios, têm clientes muito fixos, têm cash flows seguros e estáveis e portanto eu acho que claramente não é a mesma época do que era na altura. Isto é relacionado com a bolha que foi das .com na altura e com a bolha de agora, mas obviamente que há um paralelismo que pode estressar, não é? Sim, e eu até acho que nem caiu assim, em comparação nem caiu assim tanto, Nasdaq caiu 30% agora e na altura caiu 70% ou 80%, né? Portanto, apesar de haver alguns gatos pingados lá que já caíram 80% ou 90%, em média, não é? Nasdaq claramente não caiu assim tanto. Mas efetivamente em alturas nós podemos ter creches em que as coisas vão muito abaixo, há muita dificuldade e que muitas empresas não voltam ao de cima. Agora, eu também acho que esta é uma época estranha, porque eu acho que há muito medo de recessão, mas acho que os números não demonstram nada disso neste momento. Não? Eu acho que ainda há um desfazamento grande na percepção das pessoas e na realidade. Os dados neste momento mostram empregos em máximos históricos, né? O desemprego em mínimos, as pessoas a continuar a gastar. E eu não... Mas é sempre assim, não é? As taxas de juros ainda só agora começaram a subir, portanto o mercado tenta antecipar o seu impacto. É verdade, é verdade. Mas pronto, mas por enquanto, eu claramente não vejo uma hecatombe, não é? como é a perspectiva geral dos mercados. Isto não quer dizer que as valorizações não mudem muito, não é? Porque mesmo que nem haja uma recessão, não é? Se as taxas de juros subirem para os 3, 4%, não é? Em vez de estar a 0 ou 1%, é normal que os mercados reavaliem, não é? Os múltiplos mudem drasticamente, não é? E isto mesmo com a economia a correr bem. Portanto, isto nem tem a ver com valorizações, mas em termos de economia, eu acho que ainda se está para ver, né? Se a coisa vai haver realmente uma recessão ou não, porque neste momento, para já não me parece. Né? Pelo menos nos Estados Unidos não há claramente indícios disso. E na Europa, pronto, como um todo é difícil de se ver, mas por exemplo em Portugal, claramente não estamos perto de uma recessão, né? Estamos a crescer 6% agora. Sim, mas nós temos, lá está, o benefício do turismo, que agora vai ser claramente visível, este verão está ao rubro.
Está quase a níveis de 2020. Só aqui dar um bocadinho de voz. Mais um indício, não é? Os voos, não é? Os voos os aeroportos estão a cancelar, não tem espaço, mas isto está uma rebaldaria, não é? Em todo lado. Mais um indício de que, onde é que está a recessão, não é? Quer dizer, está tudo a viajar. Não há... O Howard Marks uma vez também disse uma frase para o bear market, que é um bear market, normalmente em termos matemáticos, que é quando cai mais 20%, associa-se que está um bear market. Ele diz que um bear market não tem nada a ver com números, tem a ver com mentalidades, com perspectivas. Não? Um bear market é quando as pessoas estão todas a sentir-se em baixo, a sentir-se mal. Isso é que é um verdadeiro bear market. Tem que estar tudo ali a desesperar e a passar mal e a sofrer. Só aqui dar voz ao Manuel, que tem escrito aqui no chat. Em relação ao comentário da inflação em Portugal, e nós estamos a falar das viagens, ele disse que os Açores estão completamente cheios, que não se consegue arranjar carros em São Miguel. Disse também que, ainda antes da discussão anterior, e desculpa só estar a dizer agora, Manuel, que acha que devem haver muitos anjos caídos muito bons e provavelmente boas valorizações. Se quiseres dar um ou outro exemplo que seja top of mind. Não tenho, mas tenho algumas ações no meu portfólio que estão a valorizações perfeitamente. As valorizações é que eu gostaria de ter comprado, ok? Só que esgotei a percentagem que queria alocar e agora é que gostaria de estar a comprar mais. Provavelmente nestas Fallen Angels consegues encontrar alguns, como estavas a dizer aqui no chat, great business at fair prices. Mas pronto, isso de São Miguel, lá está, é mais um dado, não é? E acho que está assim em todo lado, que a economia está num boom, não? Claramente não estamos numa recessão, para já. E mesmo o primeiro trimestre nos Estados Unidos, que eles apresentaram um declínio, não é, do crescimento do PIB, mas acho que teve a ver com questões mais contabilísticas do que propriamente económicas. O primeiro trimestre foi lendo aquelas minutas da Fed. Eles tomaram conforto no facto em que se deveu muito principalmente uma queda de inventários que acontecem, obviamente flutuam bastante e já várias empresas vieram dizer que tiveram estoques a mais, portanto é normal que agora esteja a diminuir esse estoque. Mas portanto, eu acho que claramente e agora este trimestre vai ser giro de se ver. Os resultados começam a sair para a semana em grande escala. Como é que estão os earnings das empresas também? Porque no primeiro trimestre também não houve queda de earnings das empresas S&P500. Os retalhistas. Alguns retalhistas. Sim, eu estou a dizer generalizado. Mas lá está, só agora que a FED está a tentar controlar o aquecimento ou sobreaquecimento da economia. Não é? E toda esta pressão inflacionária, mesmo que deve-se notar certamente em São Miguel, não é? Se não há carros para toda a gente, o que fazem as locadoras de carros é aumentar preços. E em relação aos Estados Unidos, o Manuel está aqui a dizer que o CEO da Mama Massinis disse-lhe que o dinheiro dos estímulos do governo está agora a acabar, muito do gasto das famílias é capaz de abrandar e a perspectiva dele que era de um economista ou algo do género. E que espera baixa na procura dos próximos meses. Sim, o que ele estava a dizer no negócio dele de almôndegas era que viu muita gente a vir comprar aos supermercados e que muito disso deve ter sido dos estímulos do governo, toda a gente recebeu dinheiro grátis e que eventualmente a coisa abranda e eventualmente, na perspectiva dele, abranda a inflação também, a capacidade das pessoas aceitarem os preços mais altos, que eles estão a ver as pessoas a aceitar os preços mais altos, eles vendem para a Costco e quando a Costco é dos melhores indicadores, ler as conference calls da Costco são dos melhores indicadores para percebermos o que está a acontecer na economia real. Eu não tenho nenhum insight grande em relação a isso, mas o que ele estava a dizer é que espera, isto só para dar aqui um contributo no CEO de uma empresa americana, pequena, mas ele espera que as pessoas deixem de conseguir ou deixem de aceitar a subida de preços que tem acontecido até agora.
Eles têm subido os preços para a Costco e para todas as outras, e os retalhistas têm aceito, porque os clientes têm aceito, mas que provavelmente isto não vai durar para sempre. E é essa a expectativa dele, nos próximos meses ou trimestres, a coisa abrandar. Vamos ver. Há um dado giro de se ver, que é o valor do repo market dos bancos para o Banco Central. Que basicamente os bancos não podem ter dinheiro, e as taxas de juros de referência dos bancos centrais é exatamente para este dinheiro. Os bancos, no final do dia, eles não podem ter dinheiro parado no banco e basicamente têm que o entregar ao Banco Central, e de manhã, no dia a seguir, epá, isto na verdade, na prática não é assim que se faça, é instantâneo aquilo. De manhã, no dia a seguir, o Banco Central devolve aos bancos e há aquela taxa de juro que o overnight, exatamente, que o Banco Central paga. Neste momento, lá está, na Europa é negativo, portanto o Banco Central não paga e na verdade até os bancos perdem dinheiro por terem essa liquidez no final do dia. E o objetivo lá está, é o estímulo à economia. É os bancos não terem aquele dinheiro e terem que o emprestar. Nos Estados Unidos, o repo market atingiu, até há pouco tempo, acho que foi o mês passado, que atingiu o máximo dos últimos tempos, que era 2,4 trilhões, o que é. Ou seja, basicamente é dinheiro em excesso que está nos bancos, que é dos depósitos das pessoas, não é? Essencialmente, ou das empresas, e portanto há um excesso de liquidez, por assim dizer, de 2 trilhões na economia americana. E portanto, mesmo que haja essa subida de juros, esse dinheiro ainda existe, não é? Tem que desaparecer dali, eventualmente. Portanto, enquanto existir aquele dinheiro, quer dizer que é um indicador de que ainda há bastante liquidez da parte das empresas e das pessoas para gastar na economia. Mas é um indicador giro de se ver. Da mesma maneira que é giro ver o balanço dos bancos centrais, também é giro ver o valor do repo market. Outro indicador interessante é o que é que o mercado espera das taxas de juros. E é interessante perceber que, neste momento, o mercado espera que no próximo ano haja um grande aumento das taxas de juros e, antecipando alguma recessão nos anos a seguir, que haja uma diminuição. Portanto, é muito curioso também, já não acontecia há muitos anos, esperarem taxas de juros altas no curto prazo e baixas no longo prazo. Olha, estes valores, só para ser mais preciso, isto é surreal, este gráfico. Não sei, se calhar conseguia mandar aqui o gráfico e um de vocês punha, porque é muito giro de se ver. Como é que eu mando aqui para o chat? Eu, entretanto, fui buscar uma pastilha para a garganta. Olha, fazes muito bem. Queres mandar para o WhatsApp, se for mais fácil? Eu mandei aqui no Zoom, mas posso mandar para o WhatsApp. Já vi. Tratas tu, trato eu, Gonçalo? Podes para tu. Basicamente é o tal valor, não é? O overnight reverse repurchase agreement, como eles chamam. E isto essencialmente, por exemplo, de 2018, de março ali de 2018 até março de 2021, isto basicamente era zero. Mas só uma nota, isto não é bem o que estavas a dizer dos depósitos colocados no Banco Central. Oi, pô, não. Isto são na prática... Pois não. Olha, foi o gráfico errado. Tenho que procurar isto. Olha, e aproveito para passar aqui para o outro tópico, enquanto procuras, no outro tópico aqui das ações com pairs ultra baixos, e este é um tópico muito interessante, porque sei que temos um ouvinte, também dos Açores, que adora empresas com pairs baixíssimos, e aqui Diz lá, desculpa, Gonçalo. Mas é isto. É este gráfico, é isto que eu estou a dizer. Este nome aqui depois é diferente. Ele diz Treasury Securities Sold by the Federal Reserve. Mas isto é basicamente isto. Isto é o Repurchase Agreement que a Fed tem com os bancos. Basicamente, eu agora não sei como é que isto funciona, mas quando há este excesso de liquidez, a Fed é obrigada ao compra. Eu não sei como é que isto funciona. Mas tem que vender qualquer coisa e comprar qualquer coisa no mercado para contrabalançar. Sim, e
Normalmente as repos são os bancos que têm estes títulos do Tesouro Americano e para liquidez imediata vendem à Fed a um haircut mínimo, porque isto são coisas de alta liquidez, e recebe o montante em cash. Portanto, é uma forma de ter liquidez imediata sem ter que vender as obrigações do Tesouro. Ok. Eu tenho ideia que este gráfico, mas se calhar não é, mas de qualquer maneira é um gráfico interessante, não é? Porque isto normalmente é zero, não é? E desde ali de 5 de maio, desde maio a abril de 2021, que isto tem estado a subir drasticamente e neste momento estamos ali à volta dos 2 trilhões diários. Portanto, Exatamente. Nestas alturas, estamos a ver o último pico tinha sido em 2020, em março de 2020, na altura em que realmente os bancos estavam com receios de não ter liquidez suficiente, e é um pico que mal se nota ali no gráfico do Manuel, está ali mais ou menos a meio, há aquele sombreado, mostra o período de recessão, portanto, claramente é a recessão que houve no despoltar da pandemia, e no final dessa recessão há ali o pico. E é um pico que, em escala, na mesma escala, é muito pequeno em relação àquilo que tem acontecido nos últimos tempos. Por outro lado, o que se tem notado também é que há muita falta de dólares no mundo inteiro. Também em antecipação às subidas de taxas de juros, há muitos países que se espera que tenham dificuldade em pagar as suas dívidas, que são em dólares, e que têm exigido muita liquidez de dólares, daí também o dólar ter apreciado tanto, apesar de haver grande inflação nos Estados Unidos. mas só para dizer, tens toda a razão. O verdadeiro gráfico é este que eu mandei agora aí, se conseguirem pôr. Este é que é o parking for reserves, exato, da Fed, em que é o parking do dinheiro no final do dia. E neste gráfico, na verdade, isto já tem picos, não é? Este gráfico aparece aqui desde 2014. Tem vários, agora atrás do Manuel. Tem vários picos, mas claramente agora está no maior pico deles todos, e isto é exatamente o tal dinheiro em excesso que existe nos bancos no final do dia. Portanto, aqui na verdade eu tinha ideia que isto estava nos 2 trilhões, aqui está nos 800 mil milhões, mas de qualquer das maneiras 800 mil milhões é 3 ou 4 vezes o PIB de Portugal, não é? Até assim um valor absurdo. Não, espera aí que eu agora reparei no cantinho que eu não puxei o gráfico até ao fim. E quando se puxa o gráfico até ao fim, se calhar a coisa muda. Exato. Está nos 2.200 por aí. Ok, pronto, era isso a minha ideia. Tem sido uma subida absurda. E este é o tal excesso de liquidez. Pronto, isto é dinheiro que está parado no final do dia e que pode ser gasto. Ou que poderia ser gasto se houvesse oportunidades de mercado, não é? Ou se as empresas vissem oportunidades para aplicar o dinheiro, ou se as particulares não quisessem no gastar. Passamos então às ações com pairs ultra baixos. Aqui o tipo, ele não sabe o nome dele, anónimo, mas é o tipo do Value and Opportunity. Ele menciona 2 exemplos neste momento. Uma empresa alemã chamada Salzgitter AG, uma siderúrgica alemã, que negocia um pair de 1.4 vezes. E eu disse um pair, não disse um price sales. E outro exemplo é a seguradora americana Jackson Financial, que negocia um pair de 1.1. Claramente pairs ridiculamente baixos, e muitos investidores pensam que o risco de um resultado mau de investir nessas ações deve ser muito baixo, porque são apenas necessários alguns meses ou poucos anos para ganhar o dinheiro de volta. Mas, de acordo aqui com o autor, poucas oportunidades de pair muito baixos se podem considerar como grandes oportunidades de investimento a longo prazo. Segundo ele, por um pair tão baixo, há muito boas razões que justifiquem esse pair. Para Salzgitter, ele acha que os problemas são muito claros. Portanto, eu mencionei há pouco que é uma siderúrgica, e basicamente
facilmente conseguimos perceber que o aumento dos preços de energia terá um impacto muito significativo. Para além disso, tem de fazer investimentos brutais para emitir menos dióxido de carbono e provavelmente terá de investir todo ou grande parte do cash flow que vai gerar nos próximos 10 a 20 anos. Portanto, olhar para o PER e assumir que este PER de 1 volta a partir num ano é muito optimista. E se olharmos também por como é que a empresa tem alocado o seu capital, conseguimos também ver que a percentagem dos resultados que são distribuídos em dividendos é muito, muito baixa. Portanto, assumir que compras algo um PER de 1 e que tens o retorno de 100% ao ano, não é bem assim quando a empresa não te paga isso em dividendos. O outro exemplo, também que eu considerei muito interessante, é o de Jackson Financial. É um recente spin-off da Prudential, uma empresa seguradora grande nos Estados Unidos, e está a negociar também um PER ridiculamente baixo. Há alguns outros blogs que mencionam isto como uma daquelas situações de spin-off que são interessantes, porque há dinâmicas de spin-off em que quem recebe estas ações vende isso a qualquer preço. Portanto, há alguns investidores a considerarem um ótimo investimento. Aqui este senhor não o considera e dá como exemplo também uma ação muito conhecida nos meios value, que é Bright House Financial, e é uma adorada, longa data do David Einhorn, o gestor da Greenlight, e fez um livro bastante conhecido, que é Fooling Some People All of the Time, e esta está a um PER de 3, portanto, PER ridiculamente baixos em empresas seguradoras, mais destas que são de anuidades, é relativamente comum. Portanto, tanto a Jackson como a Bright House emitiram apólices que na prática são produtos financeiros algo complicados e são diferentes da maioria das apólices de seguros de vida. E a complexidade real destas empresas está no que tem de derivados no seu balanço. Muitas vezes torna estas empresas muito difíceis de analisar. Um exemplo que ele dá da complexidade é que uma anualidade típica dos Estados Unidos, os clientes podem, por exemplo, sacar o seu capital com pouca ou nenhuma penalidade após alguns anos. Portanto, agora num contexto de subida de taxas de juros, poderá ficar atrativo os clientes sacarem estes produtos financeiros para realocarem no outro lado e poderá colocar estas empresas num desfalque de liquidez. O outro problema real que ele aponta é que estas empresas não têm praticamente capital real nenhum. Ele olha para a Jackson e vê que o património líquido é cerca de 9 bis, e isto contrasta com um balanço de 352 bis, portanto apenas 3% está coberto pelo capital próprio. E além disso, ele vê que 14 bis são custos capitalizados que ele chama de ar quente. Basicamente são custos de aquisição de apólices que nos Estados Unidos o GAAP permite que sejam capitalizados e que na maioria de outros negócios, como por exemplo na Salesforce, não é possível capitalizar todos os custos de aquisição de um cliente. E ele chega à conclusão que basicamente o capital próprio desta empresa teria um valor negativo e, portanto, a empresa nem sequer parece ser solvente. E ele depois olha para o lucro, o lucro que serve para dizer que o PER é de 1, e mesmo este lucro não é bem assim, porque a empresa tem como posição integral outras linhas que não aparece, é conhecida como Other Comprehensive Income, e que vai diretamente a capital e tem perdas de 2,7 bis. Portanto, na prática, como impacto direto no capital, eles perderam 700 milhões no primeiro trimestre. E estão, neste momento, na verdade, deficitários.
Curiosamente, a Jackson continua a ser capaz de recomprar ações e a pagar dividendos, o que outros investidores veem como muito positivo e que ele vê como mais um ponto negativo, porque acha que provavelmente isto não vai continuar por muito tempo. O que nos traz aqui à conclusão, às lições... Mas é interessante porque ele ter essa visão, porque outro motivo é que a administração recompraria ações. Se achasse que a coisa estava mal, não é? Financeiramente, não faria sentido. Ou seja, claramente, pelo menos a empresa acha que tem excesso de liquidez para andar a comprar ações. Não quer dizer que esteja certo, não faço ideia. Não? Certo. Poderás ter alguma performance da própria gestão indexada ao valor das ações? Não sei o caso deste caso específico se está ou não, mas é muito comum nos Estados Unidos estarem, por exemplo, a Salesforce, a principal componente da compensação da empresa são os retornos da ação a 5 anos. Portanto, o Manuel pergunta pela Qurate, qual é que é a minha opinião. Eu acho que é uma situação muito semelhante, não é? Claramente também deve estar um PER ridículo de 1, tem uma dívida brutal e sofreu também uma tempestade perfeita, a juntar a uma diminuição da procura, a juntar a nova concorrência, tiveram incêndios do segundo maior centro de distribuição, portanto está numa situação muito complicada. Eu acabei por vender a minha posição no início do ano, como disse aqui, e estou muito relutante em voltar a entrar. Portanto, é difícil, mudou um bocadinho a história. Eu entrei como uma situação especial em que eles iam distribuir grande parte do seu market cap em dividendos, portanto o retorno ia ser muito imediato, e agora a proposta de valor não é bem a mesma, pelo menos não enquanto eles, até porque não parece tão óbvio como parecia há uns anos atrás, há 2 anos, que eles conseguem retirar muito mais capital da empresa. As lições a tirar em relação a estas empresas de PER baixo, segundo aqui o Value and Opportunity, são basicamente 4. Ele diz que normalmente há sempre uma razão fundamental e risco existencial para quando elas estão assim tão escandalosamente baratas, um PER, neste caso a PERs de 1, e que para tomar uma decisão de investimento informada devemos estar cientes destes riscos e até podemos ter uma opinião diferente, mas precisamos estar baseados em fatos que suportam esta decisão diferente e não apenas investir porque elas estão baratas ou apenas investir porque elas estão perto de 1, porque provavelmente se fizermos isto estamos a investir num cubo de gelo a derreter. E aqui... Podes fazer um basket. Exato. Aqui à semelhança dos Fallen Angels, uma postura a ter seria um basket. Eu provavelmente não usaria o PER, parece-me demasiado simplista. Tem funcionado melhor aquela forma do Greenblatt, the simple formula that beats the market, que leva mais coisas em consideração, nomeadamente as taxas de retorno das empresas, as margens e afins. Eu acho que isso faz mais sentido do que olhar para uma coisa tão simplista como um PER, que nem sequer vê o que está below the line, nem sequer vê o que vai diretamente a capital. Mas sim, de forma semelhante aos Fallen Angels, essas empresas, por estarem altamente fora de moda, fará sentido ter um basket para não termos aquele azar de escolher 5 empresas e acabamos por escolher 5 empresas que são a cubos de gelo a derreter e que não são daquelas que realmente revertem tudo a mim. Por outro lado, ao contrário das Fallen Angels, a probabilidade de encontrar aqui uma empresa que realmente faça 100 vezes o investimento, que seja uma 100 bagger, parece-me inferior, porque não tem aquela grande opcionalidade do crescimento ser de facto brutal e dificilmente encontras aqui uma Amazon, diria eu. Poderia estar enganado, mas e certamente estaria enganado se aplicasse esta linha de raciocínio ao nosso exemplo que temos em Portugal, a Altri, em 2008. Claramente era uma destas PER ridiculamente baixo e que se fez cerca de 100 vezes. Portanto, sim, até nestas podes encontrar, eu só acho que é relativamente mais improvável.
E se calhar se tivesse a olhar para a Altri em 2008, não compravas porque era 16 vezes que tinha de alavancagem, era Yeah. Altri, era Era, 16 vezes. exatamente. Por acaso depois não cheguei a ir ver como é que eles reduziram essa dívida, mas tu ias olhar para ela e ias dizer, nem pensar, provavelmente. E ia ser daquelas que provavelmente não faria sentido num portfólio como é aquele que eu gosto de ter, que é um portfólio um bocadinho mais concentrado, porque olhas para o balanço e pensas, 16 vezes EBITDA, isto pode correr muito bem como pode ir ao ar, e numa abordagem mais de basket faria todo o sentido. E era daquelas que bastava ter exposto 1%, que acrescentava 100% ao teu portfólio em 20 anos. Eu lembro-me que 100%? Explica lá isso. Não, então se é eu não sei, provavelmente foi mais do que uma 100 bagger, mas se tivesse sido uma 100 bagger, acrescentou 100% ao portfólio com 1%. Estás a falar de qual? Da Altri. Altri, 100 bagger? Uau! Sim, a Altri foi mais foi 100 bagger. Yeah. Aliás, a Altri mal saiu da Cofina, esteve a cotar a 50 milhões, e isto eu tenho memória, esteve a cotar a 50 milhões, agora vale mais do que um bi e já gerou mais do que 500 milhões de dividendos, portanto foi muito mais do que uma 100 bagger, portanto 1% na Altri terias feito muito mais do que 100% no teu portfólio todo. Portanto, bastava teres uma empresa, 1%, e essa ser a Altri em 2008, mas lá está, é achar a empresa mais rentável de todas as nossas empresas em Portugal. Também não tínhamos muitas, mas pronto. O Google não me diz isso. O valor mais baixo que o Google me diz foi em 2005, e sem contar com os dividendos. Foi ali 0,28 cêntimos, pelo menos é aquilo que eu consigo encontrar. E hoje está a 6,24 euros. Eventualmente deu dividendos aqui no meio, mas não me pareceu uma 100 bagger. Sim, tens de fazer o spin-off da Green Volt agora também. Mas sim. Há muitos ajustes. Depois há também o spin-off da F Ramada. E a F Ramada é uma empresa... também subiu bastante. Sim, e que ela própria já pagou bastantes dividendos, mas só a F Ramada vale 170 milhões. Mas eu lembro-me de ter ido ver, exatamente quando estava a estudar a Altri, quanto é que ela valia, logo que saiu e a Altri também fez um split, também fez um share split, portanto as ações o número de ações não é inteiramente comparável. Mas eu fui ver, mesmo calcular com as ações que saíram da Cofina, e logo, se tivéssemos comprado logo que saiu da Cofina, e podíamos ter comprado à volta de 50 milhões, para um market cap à volta de 50 milhões. E só a F Ramada neste momento vale 170. Portanto, imagina tudo o resto. E para não falar da Green Volt, também que vale quase um bi, se bem que só receberias cerca de 30% disso, portanto, terias recebido 300 milhões em Green Volt. O nosso ouvinte que mora nos Açores, e aquele que eu encontrei quando estive em São Miguel, gosta muito de comprar este tipo de empresas com PERs muito, muito baixos. Ele dá frequentemente um exemplo de um clube de futebol que ele comprou a um PER de 0,1 vez e que foi um retorno brutal, porque se passou de 0,1 vez para 5 vezes. Eu acho que é a única pessoa que eu conheço que tem uma 100 bagger. Sim, e claramente foi um ótimo investimento, mas mesmo com o meu mindset, mesmo que esse dito clube de futebol volte a estar a 0,1 vez PER, eu não o compraria, porque eu acho que é muito pouco provável que algum dia o clube de futebol gere retorno em forma de dividendos, ou que seja gerido de forma para o acionista. E essa seria a razão principal, porque eu não veria como um investimento. Acabou por correr muito bem, sem dúvida, mas não era algo que eu fizesse comprar só por PER ser muito baixo, sem ver uma boa alocação de capital. Podias tomar uma posição até bastante considerável e começar a influenciar, não é? A bordo para distribuir dinheiro. Por acaso nenhum clube em Portugal alguma vez fez, mas os clubes podem distribuir dividendos. Sim, claro. Não, a questão é que os clubes em Portugal são geridos para os empregados e para a direção e para os adeptos, e são SADs, e
E os sócios têm mais poder de voto do que os próprios acionistas nas decisões do clube. Portanto, toda a dinâmica, apesar dos clubes valerem muito dinheiro, de facto, isto são marcas espetaculares. Mas acho que o Ajax, por exemplo, distribui dividendos. O Ajax é daquelas exceções. Sim, e há alguns clubes que são geridos para os acionistas. E tu, na verdade, estás aí a dizer, mas tu tens uma participação num clube de futebol. Indireta, sim. Agora é que eu me lembrei. Sim, é verdade. É verdade. E lá está. E é o ativo da Exor que eu menos gosto. Exatamente por isto. Apesar de ser uma ótima marca, a Juventus, está-se a referir às Juventus da Exor, imagino, é uma ótima marca e não tem sido mal gerida, mas tem consumido mais capital do que gerado. E, aliás, tem feito alguns aumentos de capital e não... parece-me mais um ativo que está muito associado à família Angeli, mas que não como acionista da Exor não me agrada bastante. É só... Pronto, lá está, é muito pouco do património total, mas não é algo que me agrade particularmente. Yeah. Vocês comprariam algum clube de futebol em Portugal a um PER de 0.1 uma vez? Talvez. Talvez. Eu normalmente não gosto de clubes de futebol, e há uns tempos atrás falava-se de um clube português que estava muito barato, mas todas as artimanhas que se vão ouvindo falar, que acontecem, direções e coisas assim, não é uma indústria que, especialmente em Portugal, se calhar se fosse para outro país talvez a coisa mudasse, mas não é uma indústria que me seduza, não é normalmente o tipo de gestão que eu gosto de encontrar nas empresas que tenho, não faz o meu género. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela OPA que se fez ao Benfica. E quando saiu a OPA, ainda havia um spread grande para fazer, e era para aí 15%. Portanto, compravas ações, e se a OPA fosse bem sucedida, tu fazias 15% no terreno. Provavelmente ia demorar alguns meses, mas pronto, fazias 15%. E eu por causa disso, fui olhar para o Benfica e fui olhar para o documento da oferta e fins, e aquilo tinha algumas cláusulas que eram muito estranhas e davam direito para já não tinha que acontecer, portanto não era, eles podiam sair, não era como a do Musk, e lá está, e curiosamente a CMVM, se bem me lembro, Binding. Como é que é em português? Sim, estava à procura, eu ia dizer binária, mas de binding, sim, não era... Pronto, não interessa. É vinculativa, se calhar. Exatamente, é isso mesmo que estava a procurar, obrigado. Estava aqui entalado à procura da palavra, obrigadíssimo, Diogo. E a CMVM conseguiu topar que eles iam usar o próprio capital do clube para financiar a recompra e não deixou isto ir para a frente, e então... teria sido daquelas arbitragens teóricas, não é? Que não eram arbitragens, e quem tentou fazer perdeu bastante dinheiro. CMVM a fazer um bom trabalho. É verdade, conseguiram topar que usar o próprio dinheiro do clube para tirar o clube de bolsa. E que é curioso. Já não lembro o que é que eu ia dizer. E comprarias algum clube, Diogo? Algum clube em Portugal? Um PER de 0.1? Era possível. Eu, na verdade, cheguei a ter ações do Benfica, na altura da OPA. Chegaste? Ok. Cheguei. Eu vendi na altura da OPA. Mas era uma coisa muito pequenina, não foi nada para além. Não foi nada para além, mas tive bastante ganho com aquilo, tipo, aí 200% de ganho por aquilo. Mas nem era 1%, era só meia dúzia de ações que eu tinha para lá. Mas compraste antes da OPA, então? Comprei, por causa na altura do nosso grande amigo ali, do Manuel e meu, César Borges, que eu seguia o blog dele, e o Benfica não estava perto de 0.1, mas estava tipo... Por acaso até chegou a ter naquele ano, porque foi o ano do João Félix, venderam o João Félix por 100 milhões, eu não sei qual é que era, não era 0.1 PER, mas era tipo, não era assim uma coisa ridícula, e o book value daquilo também era ridículo, e era só cash. Estava claramente barato.
Se olhássemos para aquilo como uma empresa, pá, estava extremamente barato. E por acaso, no meu caso, chegou a correr bem. Até porque esse ano subiu bastante, e depois houve a OPA que ainda subiu bastante, mas depois a seguir ao fim, quando a OPA falhou, não é? Aquilo também caiu ali uns 70% ou 80% a seguir. Portanto, também tive sorte quando vendi. Mas não era capaz de ter uma posição grande num clube de futebol, não. E hoje em dia ainda pergunto como é que eu tive, lá está. Porque pá, claramente é algo que é manhoso, não é? Uma pessoa pensa... não tinha claramente confiança que o dinheiro tivesse a ser gerido para mim. O que eu acho curioso aqui, e fazendo uma ressalva, não é? Que nenhum de nós, que eu saiba, ainda teve uma sem bega. Este nosso amigo teve, portanto, se calhar não somos... portanto, é um grande louvar a ele. Mas apesar de nós parecemos estar de acordo que não compraríamos esta empresa, ele é que fez o dinheiro e não fomos nós. Outra questão seria em termos de quantidade, não é? Liquidez, porque provavelmente também não era possível fazer grandes investimentos nisso, não é? Ou seja, não era... A quantidade de dinheiro que conseguias comprar naquilo também não era muito. É verdade, mas repara, se fazes uma 100 baggers, se meteres 1000 sim, euros... Então não precisas de muito, sim. Okay. Eu ia lhe perguntar, eu acho que ele tem 2% do clube, mas isto pode estar só na minha cabeça, e acho que já se ofereceram para lhe comprar as ações e ele disse que não. Isso é que é de valor, isso é que eu admiro. É como aquela história, há 2 dias, ou ontem, publiquei lá uma história do Warren ter comprado 100 ações da Microsoft em 91, quando conheceu o Bill Gates. Pá, Essa história é espetacular. Pá, e aquelas 100 ações na altura eram 6 mil euros, 6 mil dólares ou 5 mil dólares, e acho que ele nunca vendeu aquilo, e hoje em dia aquela participação vale 2 milhões e meio, ou qualquer coisa assim do género. E eu estava a dizer que até a brincar, o Warren seria milionário, aquilo é uma brincadeira, e pronto, e tem ali 2 milhões e meio. Esta história merece ser um bocadinho melhor contada, e é contada no Snowball, e basicamente os pais do Bill Gates dão uma festa lá em casa, em que o Warren Buffett vai, e os pais têm de insistir para o filho ir, para o Bill Gates ir, porque gostavam de o apresentar e achavam que ia ser achavam que eles iam se dar bem. Mas o Bill Gates resistiu imenso em ir, porque queria estar a trabalhar, a Microsoft estava ainda nos anos, já era cotada em bolsa, mas ainda havia muito trabalho para fazer e eles trabalhavam imenso. Então o Bill decidiu, ok, vou satisfazer a vontade dos meus pais, no caso era a mãe que estava a insistir bastante, vou satisfazer a vontade da minha mãe e vou de helicóptero até a casa dos pais e pediu ao piloto do helicóptero para não se ir embora, porque ele só ia ficar lá 2 horas, só para conhecer o raio do velhote e vinha-se logo embora. Pá, acontece que eles gostaram tanto de estar um com o outro que o helicóptero veio-se embora sem o Bill Gates, que ficou lá noite fora e acabou por dormir em casa dos pais. E no seguimento dessa conversa, realmente o Buffett comprou 100 ações, e que era o número que precisava de comprar para pedir para receber o relatório de contas em casa. E curiosamente, inspirado nisto, acabei de agora pedir para receber o relatório de contas em casa também da Microsoft. Vamos ver se eles enviam. Em qual das corretoras? Eu pedi mesmo no site deles. Ok. Mas tens de provar que és acionista? Ou... Não. Ok. Eu gostava de receber, mas eu percebo que as minhas empresas não enviam. Aliás, o Guy Spear diz, e ele tem a Charles Schwab nos investimentos, diz que ele tem lá para enviar os relatórios em papel e sempre cabe, não é sempre, mas pá, quando ele abre a aplicação no computador ou qualquer coisa, eles estão sempre a tentar que ele cancele aquilo. Porque aquilo é um gasto, não é? De recursos da empresa. Agora estava aqui a pensar, Gonçalo, porquê que queres receber em papel o relatório da Microsoft? Eu gosto de ler as coisas em papel. Sim, sem escuso de imprimir. Mas não te chega muito mais tarde? Tipo, não tens aquela vontade depois de ir ver enquanto não chega? Não, claro. Sim. Okay. Mas repara, eu não sigo, não tenho seguido a Microsoft muito atentamente, e pá, ler o relatório de contas de há 6 meses não me faz grande diferença. Portanto... Sim, eu acho que mais interessante às vezes até seria tipo
fazer isso de empresas que tu sabes que tu gostas e queres seguir, Uhum. mas que depois com o tempo esqueces daquilo. Yeah. Sim, E chega de até ao repente- correio. Pá, deixa lá ver como é que está a correr. Yeah. Isso é que é... E levas para o café ou para a praia e vais lendo. Sim, se calhar é uma boa ideia. Eu ia comentar qualquer coisa aqui. A Interactive Brokers, por acaso não me manda os relatórios, mas manda-me as coisas para votar para as assembleias. Não mail, não é? Não, manda-me por escrito, manda-me por carta. A sério? Sim. Eu recebo um mail. Eu acho que não recebo nada em carta. Será que eu tenho que tirar a opçãozinha? Deve ser. Também depende muito das empresas. Algumas têm mesmo que mandar. Por exemplo, já tive uma empresa cotada no Canadá, tinha mesmo que enviar. Enviava relatório de contas, relatórios trimestrais, os proxy statements. Mas porque, por ser o canadiense, eu Sim, também tenho... Eu tenho lá a Farfetch e nunca recebi nada. Não recebeste lá, esta recebia. E eu, se pudesse, preferia escolher, desde que não tivesse custos. Mas a tua empresa tinha e tu tinhas indiretamente. Não, pois, exato. Epá, está bem, mas acho que não lhes faz diferença. Vamos pensando em fechar, pessoal. E aproveitar para desejar umas ótimas férias a não ser que tenha algo a dizer. Não, eu vou dizer ao Diogo exatamente, e depois podes continuar, mas temos de aproveitar e ao Diogo umas boas férias, que são Isso, também sim. de trabalho, e Eu acho que vai dando novidades do Boom, por favor. eu vou dando e acho que me vai fazer muito bem para voltar aí em força e mais refrescado para pensar em investimentos a seguir. Até porque agora está numa muito boa altura para uma pessoa estar focado, não é? E estar a ver o que é que pode fazer. Mas eu acho que às vezes vale a pena desligar. E eu sou uma pessoa que desligo pouco, sempre muito ativo. E acho que, mesmo, até em termos de performance, acho que estas férias vão me fazer bem. Boa. Portanto, acho que sim. Então, um bom boom para ti. Obrigado. Boa pausa. E para os Uma nossos boa ouvintes também. masterclass. Isso. Vão todos ver-me. Eu, infelizmente, se calhar ainda posso tentar dar um saltinho, mas só para dizer um olá, mas vai ser difícil, mas... Eu espero conseguir fazer a masterclass, eu já estou na dúvida. Se alguém que queira assistir à masterclass e eu não a fizer esta semana, eu faço logo que conseguir. Mas por enquanto está marcado, quarta-feira. Bom, para vocês, boa semana, malta. Boa semana. Um abraço.